noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nesta noite, de maneira poderosa, abundante, e que nós sejamos muito edificados com a palavra de Deus, a palavra que verdadeiramente traz transformação. Nessa noite, eu gostaria de convidar a igreja a dar um joinha aí no nosso vídeo, para que essa palestra também possa atingir outras pessoas. Nós precisamos estar também nos preocupando com o próximo, tá? E é interessante que você também se inscreva no canal. Esses são os mecanismos que assim me foi explicado e ensinado, que na verdade eles proporcionam uma divulgação mais potente acerca das palestras que têm sido propostas para a igreja. Nessa noite eu gostaria então de estar começando com um versículo aqui no livro de Provérbios. Nós vamos aqui para o livro de Provérbios, no Velho Testamento, e vamos analisar aqui a palavra de Deus para compreendermos qual é a profundidade, qual é o entendimento, o desdobramento espiritual que está por trás das Escrituras. Então nós vamos ler aqui Provérbios, capítulo de número 24, a partir, ou melhor dizendo, somente o versículo de número 10. Nós vamos ler um versículo, é o versículo de número 10 que está proposto aqui no livro de Provérbios. Diz assim, eu vou falar sobre duas versões, isso vai ajudar então a gente ter uma compreensão mais aprofundada. Diz assim: se te mostras vagaroso para ajudar o teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Essa versão que eu estou lendo aqui é a versão King James atualizada. Então ele diz o seguinte: se eu me mostrar fraco, se eu me mostrar de uma maneira atrofiada, uma maneira paralisada para ajudar o meu próximo, seja tendo má vontade, não tendo muita energia para poder socorrer o meu próximo, então eu vejo que existe um espelhamento, que vai acontecer o quê? Pouca força terás no dia da angústia. Então, existe um dia que virá. Esse dia se chama dia da angústia. Então, com o mesmo critério que nós estamos estendendo as mãos para o nosso próximo, significa que é com esta mesma intensidade que Deus irá nos estender as mãos no dia da angústia. No dia da angústia é aquele dia em que as pessoas pranteiam, em que as pessoas elas padecem, elas estão em um sofrimento coletivo, dia da angústia. Então, quando existe esse dia da crise, esse dia em que as pessoas estão reclusas, em que as pessoas estão paralisadas por causa da angústia, esse dia elas colherão o retorno de acordo com que eles ajudaram o próximo quando o próximo estava em forma de necessitado. Talvez o próximo esteja vivendo o dia da angústia individualmente. E essa medida da nossa força, ela vai trazer o retorno através das mãos de Deus no dia da angústia, seja ela individual ou coletiva. E eu quero falar exatamente sobre esse momento em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de angústia. Dias em que existe uma imposição em cima da população brasileira. Também a nível mundial. Mas vamos focar na nossa nação. Então existem imposições, existem restrições, existem riscos
Existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na nossa nação. E hoje, diante desse quadro doentio, esse quadro de angústia, nós estamos então recebendo de acordo com a força com que nós estendemos as mãos nos dias anteriores para o nosso próximo. E eu percebo que as pessoas que são misericordiosas, que praticaram o amor altruísta, nesse momento agora de angústia, eles estão vivendo uma vida tranquila. Embora a situação seja caótica, eles estão vivendo uma vida tranquila. Não tem lhes faltado nada. Eles têm vivido uma vida de liberdade e uma vida de saúde, uma vida de abastança, porque estão colhendo aquilo que plantaram. E uma outra versão das Escrituras diz assim: se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Quando nós traduzimos a palavra de Deus do Velho Testamento, que foi escrita no idioma hebraico, nós podemos perceber que existe um enfraquecimento na expressão. Então, como nós temos duas traduções falando de forma profunda, nós podemos entender aqui que nós não podemos mostrar, como que eu vou dizer, atrofiados, fracos, para estender as mãos para o nosso próximo, como também no dia da angústia, independente de ter alguém necessitado do seu socorro ou não, nós também não podemos mostrar a fraqueza. Porque quando nós mostramos a fraqueza no dia da angústia, está dizendo na versão João Ferreira de Almeida que quão pequena será a nossa força. Então, quando nos são mostrados dias de adversidades, dias como estes que nós estamos vivendo, se nós permitirmos a fraqueza, se nós permitirmos a angústia, a tristeza, a atrofia emocional, a atrofia espiritual, as Escrituras estão nos dizendo que quão pequena será a tua força. Diante desses quadros que têm sido nos apresentados na nação brasileira, cada dia é um quadro diferente. Quando nós estamos achando agora a coisa vai melhorar, de repente ela piora. Aí vai melhorando aos poucos, a gente pensa agora vai, aí de repente volta de novo a mesma situação anterior. Diante de tantos problemas, de tantos ataques, de tanta manobra em cima da nação brasileira, nós temos percebido que as pessoas têm desanimado. As pessoas têm pensado o seguinte: eu estou cansado, estou cansada de viver essa situação. E começam então a mostrar a sua fraqueza. Quando na verdade, esses dias que nós estamos vivendo são dias que não merecem, não carecem da nossa fraqueza, e sim do nosso ânimo. O Senhor Jesus diz assim que no mundo havereis conflitos, adversidades, conhecidos na palavra como tribulações. Mas nós podemos usar numa linguagem mais moderna, que são dias turbulentos, dias de adversidades. Nesses dias que nós estamos vivendo, é necessário nós mostrarmos o ânimo, o contrário referente à atmosfera que está inundando a nossa nação. Ele disse assim: nesses dias, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que nós podemos entender com a palavra de Jesus nesse momento?
tem de bom ânimo. Ele não disse que você precisa lutar contra a adversidade de qualquer forma. Ele não disse nada disso. Ele disse para ter ânimo. Fique animado. Fique alegre. Fique feliz. Porque eu venci. Então, ele está dizendo, fique com uma atmosfera feliz, de acordo com aquilo que você gostaria que fosse. Porque quando você tem ânimo, você tem alegria. E quando você tem alegria, é porque você tem certeza. Qual é a certeza que Deus quer nos dar através do ânimo que Jesus citou nas Escrituras? Ele está dizendo o seguinte: o ânimo, ele altera o estado mental. E o estado mental proporciona uma realidade de acordo com o seu interior. Então, se você está animado, é porque dentro de você existe uma realidade que não é essa realidade que a nação brasileira está dizendo. Você está vivendo a embaixada de Cristo aqui na Terra. Ou seja, isso tudo que está acontecendo aí fora não faz parte da minha realidade, porque isto vai desaparecer, porque eu creio em uma realidade que não é essa que nós estamos vivendo. E quando você tem isso dentro de você, o teu exterior vai ter que corresponder. E quanto mais pessoas existirem pensando dessa forma, mais rápido o dia da angústia se irá. Mais rápido o dia da angústia dissolverá perante a voz e o sopro do Deus vivo, o qual nós estamos servindo. Então, o nosso estado emocional, o nosso estado mental é importante para quê? Para que por meio da força do poder da fé, o qual diz a palavra de Deus, o autor de Hebreus foi muito claro ao expressar-se isso, ele disse: o justo viverá pela fé, porque a fé do justo produz a vida para ele viver. Ele está dizendo viverá, ele não está dizendo sobreviverá, não, ele está dizendo vai viver. Então, se nós vamos viver por causa da nossa fé, então qual é a configuração que nós estamos esperando pela nossa fé? O que nós estamos esperando neste momento de angústia? Não, nós estamos dizendo dentro: eu vivo a vida de plenitude, eu sou livre, eu sou abençoado, eu não tenho que viver debaixo do jugo do maligno. E quando nós pensamos assim coletivamente, o poder de Deus se manifesta e altera toda a realidade das nossas vidas de acordo com aquilo que nós estamos pensando. É só refletirmos nos encontros que Jesus tinha com as pessoas necessitadas. As pessoas necessitadas, elas diziam para ele assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele fazia então uma pergunta muito interessante: o que queres que eu te faça? Então o cego dizia: que eu torne a ver. O outro dizia: que eu seja curado, que aconteça isso, que aconteça aquilo. Aí o Senhor Jesus sempre respondia: faça-se conforme a sua fé. Então a realidade, ela é feita, ela é manifesta no nosso mundo de acordo com a nossa fé. Então, se a nossa fé é o desânimo, quão pequena será a nossa força? Que força que ele está dizendo? É a força transformadora da realidade. Porque se nós estamos mostrando nesse dia de angústia um desânimo, a nossa força será pequena. E quando a força é pequena, ela não transforma como deveria transformar. Ela não vai mudar a realidade como você sempre sonhou. Porque a tua fé é pequena. Porque o teu ânimo, a tua alegria é pequena. Então a tua força está de acordo com o teu estado emocional. Então a palavra de Deus está sendo muito clara. Portanto, se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Então nós temos que entender que tudo está de acordo com aquilo que nós somos. Nada está errado. Se nós não queremos viver
aquilo que estamos vivendo, então nós devemos viver dentro de nós uma realidade maior, uma realidade de alegria, uma realidade de vida e de vida em abundância. E quando nós estamos vivendo isto dentro, aí nós estaremos vivendo isto também do lado de fora, porque o lado de fora é o reflexo, é o espelho do que nós somos dentro. Então, o que está dentro do homem produz a realidade que está do lado de fora. Como que nós adquirimos esse poder? Como que nós adquirimos esta situação? Eu sei que isso tudo parece uma ficção científica, mas é a realidade. Quando Deus criou o homem, Ele disse o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a imagem e semelhança que Ele estava dizendo não são os cabelos, não são os olhos, o nariz ou a boca. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo de forma estética. Porque se for analisar de forma estética, nós não parecemos nada com Deus. Porque Deus, Ele está presente em todos os lugares e nós não. Então já começa por aí. O nosso corpo não ocupa todo o universo. Ou melhor dizendo, o nosso corpo não abriga o universo. Muito pelo contrário, nós estamos habitando no universo. E para Deus, o universo habita nele. Por isso que nós somos diferentes de aparência, de estrutura. Mas não era isso que Deus estava dizendo lá no livro de Gênesis. Ele estava dizendo da nossa imagem e semelhança no sentido da natureza divina que Paulo disse no Novo Testamento. Nós somos co-participantes da natureza divina. Então ele diz: pois somos feitura dele, criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vivêssemos nela. Isso está escrito em Efésios. Então nós sabemos que nós somos imagem e semelhança do Deus vivo porque nós somos co-participantes da natureza divina. Nós somos feitura dele. Então nós temos o mesmo poder de cocriação. Nós podemos observar que o reflexo de Deus na vida do homem é fazê-lo parecido com ele. Quando nós analisamos as pessoas que andaram diretamente com ele, como foi o apóstolo Pedro, diz assim as Escrituras, que ele estava andando e de repente ele estava passando na frente do templo chamado Formosa. E lá havia um mendigo com os pés artelhos. E esse mendigo estava olhando para Pedro, esperando como quem fosse receber alguma coisa. E Pedro, naquele momento, ele estava sem ouro e prata. Ele disse: olha, eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E num salto, num estalo, num piscar de olhos, aquele mendigo levantou e os teus pés estavam endireitados. Agora vamos analisar esta passagem tão linda, tão falada, tão pregada em todas as igrejas. Mas veja bem, Pedro estava dizendo aquilo que eu tenho. Então ele estava dizendo que ele tinha o poder. Ele estava dotado de dons espirituais. Deus o havia concedido o poder para curar os enfermos, libertar os cativos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos e fazer as obras que ele fez e maiores ainda. Então ele estava dizendo: olha, eu tenho algo muito melhor do que ouro e prata, porque se você receber ouro e prata, você vai continuar sentado e mendigando. Mas se você receber a transformação que eu tenho dentro de mim, você vai poder levantar e caminhar com os teus próprios pés e seguir aquele que vive e reina para sempre. Então, no momento de atrofia, no momento em que o aleijamento estava restringindo aquela vida, estava confinando aquela vida num estado paralítico ali mediante aquele templo. Então, naquele momento em que a força e o poder encontrou aquele homem se pôs de pé num piscar de olhos. Eu quero falar então um pouco sobre os pés artelhos, para você entender como o poder de Deus é grandioso. Os pés, quando são artelhos, é porque eles tiveram uma formação ou um acidente que o deformaram.
E quando os pés são calcificados, voltados para dentro, ou seja, os pés são tortos, então a pessoa tem uma dificuldade terrível de andar. E isto, para reverter esse quadro, ainda com a nossa tecnologia em termos de medicina, ortopedia no caso dele, ainda que fizesse várias cirurgias, se houvesse uma possibilidade, ele não voltaria a andar normalmente, porque todo o sistema de articulação não é um sistema simples, é um sistema complexo. Por isso ele foi criado pelas mãos de Deus. E quando algo de profundidade, algo de grande complexidade, como as coisas que foram criadas pelas mãos de Deus, as mãos do homem não são capazes de mudar essa situação. Então, se nós tivermos uma vida normal, nós não somos capazes de resolver o problema de pessoas como aquele homem ali que estava no templo chamado Formosa, bem na porta. Por que nós não podemos resolver esse problema? Porque ele não está no alcance de uma vida natural, de uma vida convencional, essa vida que as pessoas têm vivido. Então, se aquele homem fosse em vários ortopedistas, eles iriam dizer, olha, o seu caso não tem jeito. A gente pode até tentar a cirurgia, pode melhorar um pouco, mas não vai resolver. Por quê? Porque são as mentes limitadas que estão cuidando do problema. Nós precisamos, neste momento de angústia, viver uma vida além da vida limitada, uma vida acima do normal. Então Pedro estava vivendo acima da vida natural. E ele sabia o que muito bem, estava muito bem convicto de quem estava no seu interior. Ele sabia que ele era templo de Deus. Ele sabia que ele era cheio do Espírito Santo. Ele sabia que as coisas espirituais eram verdadeiras. E por isso ele deu aquela notícia tão abençoada, tão poderosa para aquele homem que estava com a vida arruinada, com a vida dentro das circunstâncias naturais. Ele ia ficar ali, ele ia viver ali, jogado, desprezado pelos homens, arruinado ali, naquele estado de mendigância. Talvez ele estava também faltando higiene pessoal, porque tem que ficar no chão, não consegue ficar de pé, e ali aquela vida triste, ele ia viver até morrer. Mas aí naquele momento, Pedro mostrou a sua força. No dia da angústia daquele homem, no dia da mendigância daquele homem, Pedro mostrou a sua força. E ele disse, o que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda. E aquele homem em um salto se pôs de pé, totalmente restaurado e curado, sem precisar do ortopedista, sem precisar de fazer cirurgia, sem precisar de nada. Essa é a diferença. Se você quiser dar um salto e estar de pé, não se mostre fraco no dia da angústia. Você precisa se mostrar forte, porque se você se mostra forte, quão grande será o teu poder, a tua força transformadora será muito maior. Então eu convido você que está me ouvindo, não desista, porque a igreja já passou por coisas muito piores do que essa que nós estamos vivendo. E quando a igreja ela é verdadeira, ou seja, não é uma igreja de placa, quando nós nos unimos, independente de placa, independente de tudo, mas quando nós nos reunimos, quando nós decidimos buscar com intensidade e mostrar a nossa força, então nesse dia de angústia, que é esse momento que estamos vivendo, o quão grande será o nosso poder. Então esse é o recado de Deus para nós. Nós podemos mudar as nossas realidades. Nós podemos nos animar. A parte de tem de bom ânimo cabe a nós. O milagre cabe a Deus. Primeiro, nós vivemos aquilo que sonhamos dentro de nós. Então, nós nos animamos com os nossos sonhos, porque eles já estão realizados no mundo espiritual. E em questão de tempo, aquela força, aquele poder na matriz divina vai materializar aquela realidade vivida pela fé.
Por isso que o justo vive pela fé. O justo não vive de forma natural, o justo vive de forma sobrenatural, porque ele sabe muito bem que o mundo espiritual existe e que ele é mais real do que esse que nós estamos vendo. Eu quero falar também um pouco sobre a nossa reconstrução. Existe a teoria dos construtos pessoais. Isso é estudado também pela ciência. A ciência também analisou que é possível você se transformar e viver uma outra realidade. Seja uma realidade pessoal, como também uma realidade coletiva. Por que isso? Porque a partir do momento que você se une com outras pessoas, proporcionando a unidade da fé, então você está provocando a multiplicação do poder quando nós nos unimos com os outros que estão na mesma visão. Então a visão de fé é assim, ela congrega pessoas de forma animada que estão querendo transformação. É esta vida que Deus nos chamou para viver. Não é uma vida de desânimo, não é uma vida de frustração, mas é uma vida de transformação. Deus não veio para trazer mesmice, Deus veio para nos mostrar que nós podemos fazer coisas até maiores que Ele fez. Então, nós vamos falar um pouco sobre a teoria dos construtos pessoais. Em 1955, Kelly desenvolveu a teoria dos construtos pessoais. Por detrás do seu trabalho, verifica-se uma postura epistemológica, denominada alternativismo construtivo, segundo a qual a nossa visão da realidade está sujeita a muitas construções alternativas. Com base em um sistema de construtos finito, esse conhecimento da realidade não é estático e definitivo, ou seja, nós podemos mudá-lo, ele não é estático e definitivo, mas ele depende de nós. Por isso a gente tem que parar de passar o nosso problema para Deus, porque quando Moisés fez isso, o Senhor respondeu: por que clamas a mim? Eu ordeno que marches. Então ele foi e recebeu a ordem: estende o teu cajado para o mar e divide-o. Estava mandando Moisés fazer. Ele falou: não é para você clamar a mim. Talvez nós estamos achando que nós podemos passar o problema de volta para Deus, quando Ele já deu poder para você aniquilar o problema. E você ainda não entendeu, não caiu a ficha. Você precisa entender a profundidade desse entendimento. Então a nossa realidade não é um estado estático e definitivo, uma vez que é possível o sujeito revê-lo através de reconstruções alternativas. Isso cria a possibilidade de mudança pessoal, mas de uma forma proativa, não de uma forma paralítica. Precisa haver ação, precisa haver atividade, precisa haver ânimo para que haja força, e força representa poder. Do ponto de vista da teoria dos construtos pessoais, o ser humano é visto como um cientista pessoal. Eu sempre disse isso. O cientista pessoal, o que ele faz? Ele faz testes. Testes que nós podemos entender como experiências. Quando nós estamos fazendo experiências, nós estamos testando forças. E quando nós testamos forças, nós analisamos os resultados. E à medida que nós vamos refinando o conhecimento, a informação que nos é passada, automaticamente o poder vai se materializando, porque nós vamos desenvolvendo a habilidade em cima do conhecimento e administrando o conhecimento com a sabedoria. Porque só ter a informação não resolve. Que é uma informação tão maravilhosa quanto a Bíblia Sagrada? Quantos têm usado a Bíblia como um amuleto? Então escolhe-se uma forma tão bonita de colocar ela em cima de um móvel,
coloca aquele suporte, ela fica aberta ali no Salmo de número 91. E às vezes as pessoas que usam a palavra de Deus desta forma estão cheios de problema, estão cheios de angústia, cheios de fraqueza, e ali está a Bíblia em forma de amuleto para dar sorte. Só que não é assim que funciona. Nós precisamos ter as faculdades mentais desenvolvidas. Então, nós temos informações a serem administradas. As informações, nós selecionamos aquilo que serve e aquilo que não serve, conforme disse o apóstolo Paulo. Em tudo nós retemos o que é bom. Então, reter o que é bom é a forma que nós vamos administrar a informação. Então, em todo o tempo no mundo, nós estamos recebendo informações da internet, informações de outras pessoas cristãs, informações científicas, informações de todo tipo. E ali nós vamos selecionando aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O ruim nós descartamos e ficamos com aquilo que é bom. Então, ali vai crescendo o conhecimento refinado. Por quê? As informações que não prestam, como aquelas que já não funcionam mais, aquelas que são da velha aliança. Então, se a aliança fosse perfeita, não seria necessário Jesus fazer a nova. Então nós precisamos deixar a caducidade da letra, coisas da religião, tradições e tudo mais, nós estamos deixando para trás. Deixando para trás estas coisas. E ali nós vamos refinando o conhecimento. Como que nós fazemos isso? Com a sabedoria. Aí o que vai acontecer? O ser humano é visto nessa teoria como um cientista pessoal. Isto é, participa ativamente, veja bem, participa ativamente na construção de si e do seu mundo, criando constantemente teorias implícitas e hipóteses baseadas nas suas experiências, as quais permitem interpretar, predizer, responder e controlar os acontecimentos. Aqui está. Vamos sintetizar isso que eu acabei de ler. Enfim, ele está dizendo que nós podemos controlar os acontecimentos. Aí a minha pergunta essa noite: o que você quer que aconteça? Talvez você está dizendo: eu estou cansado, eu quero ficar mais afastado, eu não quero me envolver muito com esse negócio de transformação, para mim já deu. Então, quando você se mostra desse jeito, quão pequena será a sua força? Então, a tua tristeza vai reinar, porque você não está ativamente usando o poder de Deus para transformar. Você precisa se transformar num cientista. Você precisa fazer uma análise e ver o que você tem sido. Pega uma folha em branco e começa a ver, anota ali as tuas virtudes e os teus defeitos. E você vai perceber que tem muita coisa que precisa ser mudada. Agora, o que você faz para poder mudar? Você se desanima? Você retrocede? Quando na verdade o autor de Hebreus diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que marcham. Então o que você vai fazer? Quem retrocede, diz o Senhor, a minha alma não se alegra nele. Então, se você não tem a alegria de Deus na sua vida, então significa que a sua vida tem uma força pequena. Então os teus problemas nunca vão se solucionar, porque não existe força exercida sobre eles para que eles sejam extintos, para que eles sejam eliminados. Não existe. A tua força é pequena, porque você está numa consciência de desânimo. Agora, se você se esforça, você recebe o conhecimento, administra e aplica o conhecimento recebido, aí a sua vida começa a ser transformada. Aí vai acontecer aqui o que a teoria dos construtos pessoais diz. Você vai poder responder e controlar os acontecimentos. Então nós precisamos controlar os acontecimentos.
Quando nós controlamos os acontecimentos, nós não vamos escolher viver uma vida de tristeza, de escravidão e de opressão. Nós vamos escolher o melhor. Mas para isso você precisa estar animado. Para isso você precisa mudar o seu estado emocional. O teu estado mental tem que ser diferente. A frequência do teu campo eletromagnético tem que ser alta. Que quando ela é alta, é luz. Quando ela é baixa, é trevas. Se você usar o aparelho de ressonância magnética e analisar o teu campo, quando você está desanimado, o teu campo está em baixa frequência. É ali que se desenvolvem as doenças psicossomáticas, é ali que você se mostra fraco. Mas quando o teu campo está animado, está alegre, está esperançoso, está forte para ajudar o próximo, automaticamente o teu campo eletromagnético funciona em alta frequência. E quando você está em alta frequência, a tua saúde emocional, física e espiritual é grande. Aí o teu poder também na matriz divina é grande, porque é assim que a mecânica quântica do Criador trabalha em favor das nossas vidas. É de acordo com aquilo que nós somos e não de acordo com aquilo que nós só queremos. Querer todo mundo quer. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter uma família abençoada, todo mundo quer ser feliz, mas ninguém faz nada para isso, fica só esperando cair do céu, quando na verdade nós somos os co-criadores de natureza divina, diz as Escrituras, e nós podemos então controlar os acontecimentos através do conhecimento. Por isso que lá em Isaías, o povo de Israel estava sendo repreendido. Ele diz: o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Olha aí, eles estavam mudando a realidade só que para pior, porque estavam desanimados. Eu não quero conhecimento, eu não quero participar, eu não quero crescer, eu não quero mudança, eu quero ficar do jeito que está. E do jeito que está é exílio, do jeito que está é sofrimento, do jeito que está é fome e é sede. Mas quando nós estamos animados, o nosso estado mental, emocional, espiritual está em alta, então a realidade que Deus está proporcionando para nós é totalmente diferente, porque ela corresponde àquilo que está dentro. E o que está dentro é o que se materializa do lado de fora. Não existe você ficar esperando acontecer lá. Não vai acontecer lá. Tem que acontecer primeiro aqui, dentro. Aí depois que acontece dentro, acontece fora. Nós temos que prestar muita atenção que nós temos sentimentos, nós temos estados que nos proporcionam a fraqueza e a derrota. E eu vou falar aqui um pouco sobre eles. Existe a autossabotagem, existe a procrastinação, o medo, dificuldade de eliminar ou construir um hábito, negatividade emocional, dificuldade de se impor e cicatrizes emocionais. Quando nós não reconhecemos que precisamos de cura, precisamos ser transformados, aí essas coisas permanecem. E essas coisas permanecendo, do lado de fora vai ficar igual do lado de dentro. Então nós temos que entender que a procrastinação é um dos maiores males que qualquer ser humano pode viver. Porque ele não mostra proatividade, ele mostra paralisia, ele quer procrastinar, ele precisa empurrar, ele não está animado, ele está balançado, ele está triste, ele está abalado. Então por isso ele joga para frente. Ele joga para frente. Por que que as pessoas procrastinam? Por que as pessoas empurram para frente a transformação pessoal? Porque existe algo que anda de mãos dadas com a procrastinação, que é a ansiedade. Então, quando o indivíduo está ansioso, automaticamente ele está procrastinando. Por quê? Porque a ansiedade, ela se dá devido à incerteza do futuro. E o que é o futuro? São os acontecimentos.
Então, se você tem a incerteza e o medo, a insegurança do futuro, então você é ansioso ou ansiosa. Então, automaticamente você procrastina. Por quê? Você não vai querer proatividade porque você já tem uma fé negativa dentro de que o seu futuro está arruinado. Quando, na verdade, este medo, quem está criando é você. Como eu já disse em palestras anteriores, nós nascemos com 2 medos. Medo de barulho e medo de cair. O resto foi conquistado durante a vida. Seja por traumas, seja por problemas familiares, seja por situações traumáticas, acidentes, seja o que for. Mas eles existem. Não importam de onde eles vieram. O que importa é para onde eles vão. Eles vão permanecer ou eles vão ser lançados fora? Se permanecerem, quão pequena será a tua força. Mas se você conseguir, por causa das suas decisões, lançá-lo fora, você tem o apoio do reino de Deus para isso. Por isso você não deve procrastinar. Não deve procrastinar porque o teu futuro ele só é negativo se você quiser. Se você quiser, tudo vai ser transformado. Uma outra sensação, um outro estado mental muito perigoso que ele atrapalha o seu crescimento e a sua transformação é a impulsividade. Tem muita gente que às vezes ele é impulsivo. O que é impulsividade? Ele se anima logo. Ele fala assim, eu vou participar agora, eu vou ser proativo na igreja, eu vou trabalhar em cima de transformação, eu quero viver isso, quero viver aquilo. Mas só que o que acontece? A impulsividade ela tem uma característica que não é duradoura. Presta atenção, o que é a definição de impulsividade? Impulsividade é o mover das pessoas por empolgação. São governadas pelo impulso da emoção. Mas se houver algum sentimento, como o tédio, tristeza, elas abandonam seu projeto, porque os impulsos não trazem a constância. Isso é um problema sério. Nós não podemos viver de impulsividade. É aquele ânimo chamado fogo de palha. Por que existe a impulsividade? É porque normalmente o ser humano ele quer uma vida de prazer. Então, quando ele vê algo que emociona, algo que anima, ele logo se projeta naquele objetivo. Mas no decorrer, na trajetória, até se cumprir aquele objetivo, vem dias que talvez as emoções não estão muito a favor, talvez bateu uma tristeza, talvez você teve uma catarse, ou seja, ao mudar o estado mental, o antigo tenta permanecer, naquilo ali gera uma angústia, algo assim, aí você pega e desiste, fica desanimado. Aí a tua força é pequena. Aí começa então a vigorar o velho costume, o hábito antigo. E o hábito novo se perde. Por quê? Porque ele foi alicerçado no empolgamento, num impulso de emoção. E esse impulso de emoção ele não é duradouro, ele não tem substância para manter um novo estado mental. Ele não tem substância para manter a transformação. Ele é fraco, ele é volátil, ele não aguenta nada. Qualquer coisa contrária àquilo ali provoca uma queda imediata nos ânimos. A procrastinação, ela tem raízes diferentes, ela tem alguns pilares que a mantêm existindo. A procrastinação é algo muito interessante. Na verdade, a procrastinação, ela pode ter entrado de várias formas na nossa vida. Cada um tem a procrastinação, ela entrou devido a algo que aconteceu no passado, e cada pessoa é diferente, porque os acontecimentos não são os mesmos. E existem várias coisas na procrastinação que
são as suas raízes. São coisas que talvez estão na tua personalidade, que você precisa de uma transformação imediata. Senão você vai fraquejar. Essa é a verdade, eu não vou mentir. Se você não lutar, ninguém vai lutar por você. As pessoas podem jejuar, podem clamar, mas Deus precisa da sua decisão. Quando Jesus estava diante do cego, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver. Aí ele pergunta depois: você crê nisso? Ele falou assim: eu creio, então faça-se conforme a sua fé. E o cego voltou a ver. Então Deus está assim diante de nós: o que queres que eu te faça? Então você precisa reconhecer o que você precisa transformar, o que você precisa mudar. E desanimar não é a solução. Desanimar é retroceder, e retroceder é enfraquecer e mostrar a pequena força que não vale nada. Então você precisa se firmar, você precisa ser firme com aquilo que você quer, com aquilo que você quer ser. Se você não quer, ninguém vai ser por você. Aí eu quero falar um pouco sobre uma das raízes da procrastinação. É o perfeccionismo. Talvez você é uma pessoa muito perfeccionista. E a pessoa perfeccionista, ela tende a procrastinar. Porque na verdade ela quer fazer tudo tão bem feito. Ela se cobra tanto e cobra todos que estão ao redor dela por um algo que seja perfeito. Tem que sair tudo certinho do seu jeito. Se der alguma coisa errada, você... não, assim eu não quero, assim não serve. E você então abandona. Existe um ditado que diz assim: é melhor o feito do que o perfeito. Porque como o perfeito ninguém talvez consiga, então é melhor fazer, ainda que não fique perfeito, mas pelo menos você fez. Então nós temos que entender que o perfeccionismo, na verdade, ele é autodestrutivo, porque existe uma cobrança de você mesmo em cima de si e em cima dos outros. E quando você cobra que seja daquele jeito, automaticamente, quando não é, você abandona o seu projeto. Então, o perfeccionismo é uma cobrança de si mesmo e dos outros e possui um padrão autodestrutivo e tóxico para as nossas vidas. Então, nós não tem nada a ver. Tem gente que fala assim: não, fulano é perfeccionista, como se isso fosse uma virtude. Não, o perfeccionismo, ele não é virtude, ele é um defeito. A excelência é uma virtude. A excelência, ela tem uma característica completamente diferente do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, ele não aceita qualquer falha, qualquer erro. Já a excelência, ela é desenvolvida através dos erros. Porque a pessoa se transforma, conforme eu falei ali, um cientista, e ele vai fazendo os seus testes, as suas experiências, e vai analisando onde ele está errando. E isso, quando ele detecta o erro, ele reconhece. E quando ele reconhece, ele conserta. E quando ele conserta, ele se aperfeiçoa. Mas ele não é perfeccionista. Ele tem uma característica de excelência. Então, existe uma diferença. Você fazer bem feito no capricho com amor é uma coisa. Perfeccionismo é como se fosse um transtorno compulsivo obsessivo. Tem que ser daquele jeito. Se não for, não serve. Se não for, não funciona. Se não for, eu abandono. Então, uma das raízes da procrastinação é o perfeccionismo. Porque não fica perfeito, aí também não faz. E como não faz, procrastina. Então, nunca está bom, nunca consegue nada, porque tem essa mentalidade fixa. Então não existe uma margem de mudança, uma margem de transformação, porque na verdade quer tudo de um jeito, é uma obsessão. Por falar em obsessão, eu quero falar um pouco sobre a vida de Saul. Saul foi o primeiro rei
de Israel. Ele foi chamado por Deus, você pode ver a história de Saul, e então ele foi convidado por Deus para ser rei de Israel. E ele foi ungido, porque ele tinha potencial de ser um grande rei. Então, existem várias vertentes de pensamento. Você pode pensar assim, puxa vida, será que Deus errou quando ele escolheu o rei Saul? Porque ele deu problema, ele fez tudo errado. Aí depois Deus teve que substituir e colocar Davi. Deus não errou. Deus sabia que ele tinha dentro de si o potencial para reinar. Mas ele decidiu se rebelar contra a ordem de Deus. Então, quando ele recebeu aquela ordem de ir e destruir aquela cidade, o rei daquela cidade, as crianças de colo e todos os animais, ele deveria ter cumprido a ordem de Deus. Mas o que ele fez? Ele estabeleceu a sua visão em cima da de Deus. Quantos de nós não estamos sendo o Saul? Quantos de nós não estamos substituindo o que é perfeito e agradável para implantar o que é imperfeito e o que vai dar errado? Quantos de nós não reconhecemos que estamos errados e ficamos nos justificando diante de Deus, como foi Saul? Ele diz, não, mas eu trouxe os animais para fazer sacrifício ao Senhor. Ora, sendo que a obediência está acima do sacrifício, então ele deveria ter oferecido a obediência no lugar de sacrifício, e quando ele tentou se justificar, ele foi reprovado. Será que nós não estamos sendo reprovados com a nossa vida? Será que nós temos oferecido sacrifício no lugar da obediência? Porque as diretrizes do universo são perfeitas. É simples, vamos viver uma vida alinhada às leis de Deus. Mas para isso, nós precisamos de transformação, e a transformação depende de nós. Quanto mais nós nos esforçamos para a perfeição, mais nós seremos transformados. Porque nós podemos perceber que a transformação, ela não se dá da noite para o dia. Porque se fosse assim, Pedro não teria negado Jesus, Pedro não teria sido repreendido por Jesus. Quando Jesus estava falando sobre a sua missão, que ele haveria de vir aqui na terra, justamente para ter a morte do Calvário, aonde ele se transformaria no culpado, para inocentar nós que verdadeiramente transgredimos as leis divinas. E ele estava explicando isso, e então Pedro repreendeu, não, o senhor não vai fazer nada, o senhor não vai morrer, eu não aceito isso. Aí de repente o Senhor Jesus diz, arreda-te, Satanás. Tu cogitas das coisas dos homens, mas não da de Deus. De repente, aquele homem que estava andando com Jesus aproximadamente há uns 3 anos, mostrou tamanha imperfeição. E em uma outra ocasião, um pouco mais à frente, mais próximo ainda da crucificação, aliás, logo depois de ele ter falado isso, ele disse para Jesus algo que ele não se conhecia. Ele disse para Jesus assim, eu estou contigo aonde o Senhor tiver que ir. Se nós precisarmos morrer juntos, nós vamos morrer juntos. Aonde o Senhor for, eu irei também. E de repente Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O que faltava para Pedro naquele momento? Pedro não tinha o autoconhecimento. Pedro não sabia quem ele era. Pedro se achava suficiente. Pedro se achava correto, perfeito. E logo pela manhã, antes do galo cantar, na alvorada, Pedro então negou Jesus por 3 vezes, com veemência,
quando disseram, você é um deles, eu não sou, eu não conheço, eu nunca vi falar nesse homem. Saiu correndo, fugido, porque Pedro não se conhecia. E a proposta do reino de Deus é exatamente o autoconhecimento. Nós podemos observar que o autoconhecimento é relembrado na Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que nós temos nos examinado? Será que nós temos olhado para o nosso interior? Será que nós temos visto que somos doentes e que precisamos do médico? Ou estamos justificando as nossas vidas para Deus? Ou estamos dizendo que o problema é a vida que não nos agraciou? O problema é a questão política. O problema é que está faltando dinheiro. O problema é que está faltando saúde. Será que o problema é esse mesmo? Ou nós estamos provocando essa realidade com a doença no nosso interior? Porque o Senhor Jesus disse assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Então, se é de dentro que vêm os maus desígnios, eles também acontecem do lado de fora. Porque ele está dizendo, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, o homicídio, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, o adultério e muitos outros. E ele diz assim, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. De onde vêm os males? De dentro. E aonde os males acontecem? Do lado de fora. Então, quando ele disse a prostituição, os furtos e os homicídios, o furto primeiro acontece de dentro e depois se materializa do lado de fora. Ele está mostrando aí claramente que o problema é interno, é de dentro do coração que procedem os maus desígnios que trazem os acontecimentos futuros. Então, se de dentro, vamos inverter a situação, se do lado de dentro não houvesse intrigas, prostituição, brigas, contendas, agressividades, se não tivesse essas coisas ruins, vamos dizer assim, que do lado de dentro do coração dos homens é que procedem os bons desígnios, o altruísmo, o amor, a compreensão, a alegria, a justiça. O que aconteceria do lado de fora? Ia acontecer prostituição, lascívia, furto, avareza, malícia, adultério? Não! Ia acontecer o que está do lado de dentro. É de onde procedem os maus desígnios. Então os desígnios se transformam em caminhos, e os caminhos são as realidades vividas. O que levou aquele ladrão a ser crucificado junto com Cristo? Os maus desígnios, os roubos. Ele não era ladrão? Os roubos o levaram para a cruz. E de onde vieram os roubos? De dentro do coração. Então nessa noite eu convido a você a mudar o teu coração. Nós vamos estar passando técnicas, nós vamos estar passando ferramentas para que vocês possam transformar, para que vocês possam chegar aonde vocês querem chegar. Mas para isso nós vamos precisar ser proativos e vencer a procrastinação, largar a ansiedade. E nós vamos então proporcionar um futuro, um acontecimento muito mais agradável. Nós vamos estar encerrando aqui, já deu o horário aqui, essa palestra nessa noite. Eu espero que isso tenha sido edificante. Eu quero que você, antes de dormir, pense nisso tudo que foi falado. Pense nisso, porque Deus tem um propósito muito grande na vida de cada um de nós, se nós quisermos. Se não quiser, Ele respeita. Mas então eu deixo aqui um grande abraço, que a paz verdadeira de Cristo reine nos nossos corações, e eu espero encontrá-los novamente na próxima quarta-feira. Que Deus os abençoe.